Você sabe o que é visualização de dados? Sabe como isso se relaciona com um sociólogo americano e um médico sueco? Não? Ficou curioso? Então vem com a gente. Bom, pessoal, antes de falar da visualização de dados propriamente dita, eu queria conversar um pouco com vocês sobre o Métrica. Nós somos o Métrica, um clube de ciências de dados sediado aqui, na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Eu sou o Lucas Brito, eu sou estudante de Economia aqui na FACE, faço parte do GERE, que é um grupo de estudos sobre desenvolvimento econômico e economia do comportamento. Faço parte também da UCJ, fui gerente de projetos lá, é a nossa empresa júnior na FACE. A minha parceira aqui nas atividades é a Olivia Palmier, ela também é estudante de economia na FACE, faz parte do GS, que é um grupo de estudos em economia da saúde e criminalidade, e faz parte também da Liga de Mercado e Negócios. O professor que orienta nossas atividades é o professor Léo Costa Ribeiro. Ele é professor nas matérias de economia matemática, ciência de dados e sistemas complexos, toda a parte de métodos quantitativos aqui da FACE, o Léo abarca. E aí, pessoal, nós vamos para o nosso assunto, né, o objeto da nossa conversa, que são as visualizações. E para que servem as visualizações de dados? A visualização de dados nada mais é do que a representação óptica, visual, de informações quantitativas. Então, nos chegam dados brutos em data frames, planilhas de Excel, arquivos CSV, e nós precisamos converter esses dados brutos em conhecimento e informação para análise, para gerar insights para nossas pesquisas, para atividade no setor privado que a gente esteja exercendo, e as visualizações nos amparam nesse sentido. E aí aqui a gente coloca como um subtítulo, né, para que servem as visualizações? Elas são uma forma de contar histórias, uma contação de histórias através de dados. E aí, para tratar desse assunto, queria contar-lhes uma história. A história de um sociólogo, o sociólogo que eu comentei na apresentação do vídeo, chamado William Dubois. William Dubois foi o primeiro afro-americano a ter um título de doutorado, que foi pela Universidade de Harvard. Ele também era professor na Universidade de Atlanta, e no ano de 1900 ocorreu a Exposição Universal em Paris. E ele foi convidado, né, resultado de esforço de uma comitiva, a participar dessa exposição para retratar a vida da população afro-americana no último século. A feira que ocorria em Paris naquele ano tinha o objetivo de comemorar as conquistas do último século, do século XIX, e também acelerar o desenvolvimento do século que estava por vir, o século XX. E aí o Dubois vai a Paris. Aqui é uma foto da exposição, lá tinham fotos de pessoas importantes do movimento afro-americano, as visualizações de dados, que vão ser aqui o que a gente vai tratar, e também livros, publicações em geral da população negra americana. Então, aqui é a primeira visualização que o Dubois utiliza. O objetivo dele era retratar a realidade dos negros americanos para uma população europeia, né, que não tinha contato direto com essa realidade. Ele mostra a proporção de pessoas negras escravizadas e livres nos Estados Unidos na época. E aí que ele faz uma escolha, né, de mostrar esse percentual de forma acumulada, e aí a gente tem que durante todo o século XIX, a maior parte do século XIX, melhor dizendo, a maior parte da população negra americana era escravizada, até que chega a abolição, e aí esse valor cai a zero, né, por cento de pessoas escravizadas, e os negros americanos se tornam livres. Então aqui ele conta a história de um povo que durante mais de 100 anos esteve privado de sua liberdade e conquista sua liberdade após a abolição. Aqui uma outra visualização que o Dubois utilizou também em Paris foi o volume da população negra em diversos tamanhos de cidades nos Estados Unidos. Então a faixa verde representa cidades de grande porte, a azul de menor, o amarelo vilas, né, cidades de 5 a 10 mil habitantes, e o vermelho representa toda a população negra que vivia em zona rural. E a escolha que ele faz é de uma espiral, para ver como, proporcionalmente, o número de pessoas que viviam no campo, de afro-americanos que viviam no campo, era infinitamente maior ao número de pessoas que viviam em cidades de médio e grande porte. Então, aqui eu conto essa história para nos inspirar a pensar a visualização de dados como uma forma de contar histórias. Nesse caso, a história de um povo, o povo afro-americano.
E aí a indagação que surge é o que faz uma visualização boa, né? Quais são os fundamentos que fazem com que um gráfico seja bom ou ruim, ou uma tabela exprima informações para a gente ou não? Quem sistematizou isso de uma forma bem clara foi Edward Tufte, em um livro chamado The Visual Display of Quantitative Information. Lá ele determina três princípios que boas visualizações de dados possuem. O primeiro é o da clareza. Clareza é basicamente a qualidade de uma visualização que faz com que o nosso leitor, a nossa audiência, tenha contato, num primeiro momento, com os dados que nós estamos passando e não com outros adereços daquela visualização. Então, o que a gente quer é que o nosso leitor bata o olho ali no gráfico de dispersão que a gente fez e a primeira coisa que ele pensa são na correlação entre os eixos do gráfico e não a metodologia que a gente utilizou para fazer aquela visualização, o que significa cada dado, que ele não fique confuso quando ele vê aquela visualização de dados. Aqui a gente traz um exemplo de uma boa visualização, que é a progressão do PIB mundial nos últimos 2 milênios, né? Desde o ano 1 até 2015. E aí aqui fica extremamente claro para quem está vendo que a gente tem no eixo horizontal o tempo, no eixo vertical o PIB e uma vertiginosa ascensão do PIB depois da Revolução Industrial. É exatamente isso que a gente quer transmitir através desse gráfico. O segundo princípio é o da precisão. Precisão é o antônimo da distorção do gráfico, né? Um gráfico preciso, ele exprime ali a proporção dos dados que são observados na realidade, né? Aqui, como exemplo, a gente tem os padrões de consumo de combustível que eram determinados pelo Departamento de Transportes dos Estados Unidos em milhas por galão ao longo de alguns anos. Então, aqui foi publicado no New York Times essa visualização. O que eles queriam transmitir era de que, nos últimos anos, o Departamento de Trânsito se tornou mais exigente quanto a essa rentabilidade do combustível. E a visualização que eles escolhem é de uma estrada, por conta do tema. Mas essa escolha foi muito equivocada, porque as distorções desse gráfico são muito grandes, principalmente por conta dessa perspectiva. Então, o ano inicial desse gráfico é 1978, onde a rentabilidade mínima exigida para os carros era 18 milhas por galão, e o último ano é de 85, onde esse valor era de 27,5. A proporção da linha escolhida para o ano de 78 e a linha escolhida para o de 85 são muito mais discrepantes do que os valores reais que nós observamos na realidade. E aí o Edward Tufte, ele pega esse gráfico e refaz ele, com pontos e linhas mesmo, conectando cada um dos anos. E aí a gente vê a real proporção, que houve um aumento nas exigências do Departamento de Trânsito, mas não tão grande quanto aquele gráfico fez parecer. E o último princípio de uma boa visualização de dados é o da eficácia. Uma visualização eficaz é aquela que transmite ao público a ideia que nós queríamos transmitir inicialmente, quando nós planejamos aquela visualização. Então, se o que eu queria que o público enxergasse, como naquele primeiro que a gente observou, era dessa ascensão do PIB nos últimos anos, o nosso gráfico, ou nossa tabela, conseguiu exprimir isso bem, ou o mapa, e é assim que a eficácia é medida. Aqui o exemplo que a gente traz é da balança comercial da Inglaterra com os países da Dinamarca e Noruega ao longo dos anos de 1700 até 1780. E aqui fica nítido para a gente qual era a intenção do autor. Temos duas curvas, uma de exportações e outra de importações. Até a década de 50, a balança comercial era desfavorável à Inglaterra e aí ela se torna favorável. Isso ficou bem claro para a gente porque o autor escolheu uma boa visualização e ele ainda nos auxiliou ali na observação, escrevendo que a balança era desfavorável e passou a ser favorável e colorindo a área entre as duas curvas. E aí, como é que a gente faz visualizações
que obedeçam a esses três princípios. Aí a gente recorre a uma literatura mais recente, da Cole Nussbaumer. Talvez vocês conheçam o livro dela, ficou bem famoso recentemente, é o Storytelling com Dados. Nesse livro, são determinados 6 passos, 6 lições que, se utilizadas, nos garantem boas visualizações. A primeira delas é entender o contexto da visualização que a gente quer montar. Então, para entender o contexto, aqui eu coloco um modelo de comunicação com emissor, mensagem e receptor. E ali subentendido também o meio através do qual a mensagem é transmitida. Sempre que nós formos fazer uma visualização, nós temos que entender muito bem quem é o nosso receptor, qual é a percepção desse receptor sobre nós, né? Se nós temos autoridade sobre o que a gente está falando, o conhecimento que esse receptor tem acerca da mensagem que está sendo transmitida. Se o nosso público é especialista naquele assunto, nós podemos deixar algumas informações subentendidas e explorar outras análises. Se não, a gente tem que ser mais descritivo com aqueles dados que nós estamos expondo. A segunda lição é da escolha de uma apresentação visual adequada. E aí aqui a gente tem diversos tipos de visualização, com as quais vocês já devem ter tido contato. Texto simples, basicamente escrever qual é a cifra relativa ou absoluta do dado que a gente observou. É uma boa pedida para quando nós só temos uma observação. Gráficos de dispersão, tabelas, linhas, mapas de calor, mapas de inclinação, muito utilizados em consultoria. Barras verticais e horizontais empilhadas, onde nós queremos representar mais de um valor em apenas uma coluna. Cascata, onde são decompostos valores de 2 colunas. E áreas quadradas, que nós vemos muito naqueles sites onde são mostrados o PIB por setores. E aí a proporção daquele setor no produto interno bruto do país é representado com quadrados e retângulos maiores ou menores. A terceira lição é a eliminação da saturação. E o que é saturação? Isso, inclusive, o Edward Tufte, que escreveu antes da Cole Nussbaumer, ele explica. À época era pouco utilizado a computação gráfica para gerar as visualizações, então a medida dele de saturação era quanto da tinta que está sendo utilizada ali naquela visualização representa dados e quanta tinta é acessória, ela não está representando nada. E aí aqui essa ilustração é retirada do livro dele. Nós temos um gráfico em que estão correlacionados o número atômico de elementos químicos e o volume atômico no eixo vertical. Para representar cada elemento, nós temos um gráfico de dispersão com pontos, e conectando esses pontos, nós temos linhas pontilhadas. Mas, além disso, nós temos uma porção de outras coisas nessa visualização. Primeiro, a gente tem essas cruzinhas aqui em todo o gráfico, que elas serviriam para nós conseguirmos observar melhor a que valor do eixo vertical e horizontal cada dado está associado. Mas só que elas não cumprem essa função muito bem, né? É um gráfico pequeno, a gente conseguiria fazer isso sem o auxílio delas. Outra coisa que há também é a caixa, a moldura, onde esse gráfico está. Ela está aí só para enfeitar mesmo, não tem utilidade. E em terceiro, nós temos o rótulo dos eixos. Então, a escolha dos números que nós vamos colocar nos eixos, dos valores, ela é arbitrária. Então, aqui a gente pode omitir ou não os valores que a gente quiser. Aqui ele escolhe por colocar todos os números atômicos de 10 em 10, nós poderíamos omitir os valores intermediários para deixar o gráfico mais limpo. E aí são justamente essas 3 mudanças que o Tufte propõe. Olha como o gráfico fica bem mais claro e a gente foca na informação que ele quer transmitir e não em todas esses elementos visuais acessórios que estavam no gráfico. Quarta atenção, foque a atenção onde você deseja. Aqui, como exemplo de visualização, a gente tem um gráfico que saiu em uma publicação que a McKinsey faz todos os dias. Recomendo a todos, é o McKinsey Gráfico do Dia, né? McKinsey Chart of the Day, que é uma visualização de um gráfico de barras horizontais, em que nós temos os valores das taxas de penetração bancárias de diversos países.
E o foco desse gráfico era o valor das Filipinas em relação aos seus pares, né, a outros países de mesmo porte das Filipinas. E como é que a McKinsey fez aqui para destacar a informação que ela queria que a gente visse? Colocando em negrito o nome do país, Filipinas. Outra ferramenta interessante também, mudar a cor da barra. Eles poderiam ter colocado aqui a barra das Filipinas em uma cor roxa. Quando nós víssemos essa visualização, seria a primeira coisa que nos saltaria aos olhos. Então essa é a quarta lição. Sempre destaque aquilo que você quer que nosso leitor, nossa audiência, veja. Quinto, pense como um designer. Aqui, creio que a maior parte da nossa audiência vai ser de cientistas sociais, economistas, cientistas políticos. Em geral, nós estamos pensando em questões quantitativas e teóricas, mas dificilmente nos atentamos a questões estéticas, que são muito importantes quando a gente fala de visualização. Aqui, como 2 exemplos, nós temos visualizações da The Economist, aquela revista de economia. A primeira é dos maiores poluidores de CO2 per capita no mundo. Então, nós temos divisões por países e regiões. O maior emissor é os Estados Unidos e o menor emissor é a África como um todo. A escolha de cores das barras que o autor fez foi de colocar o maior emissor em um tom vermelho e o menor em um tom azulado. Como as emissões de CO2 estão diretamente relacionadas com o aquecimento global, essa escolha foi muito fortuita. A gente olha e a gente já sabe que o maior emissor está aquecendo mais o mundo, né? Porque a cor escolhida é uma cor mais quente. A outra visualização é um mapa, um formato muito bacana também, para representar variáveis geográficas, né? Se a gente quer fazer ali uma categoria por países ou sub-regiões. E aí, o que a gente tem de informação é a poluição do ar em cada um dos países. E aí, há 2 escolhas feitas pelo autor da visualização aqui. Uma é da cor, a mesma estratégia que nós vimos no outro. Os países com maior poluição estão em vermelho e os que estão com menor poluição estão em azul e branco. Mas aqui eles também fazem uma suavização dos dados com esse filtro, né, de fumaça. Como ele está falando de poluição, é um adereço visual que nos remete diretamente a isso. Outra estratégia muito importante também. E aí, depois de nós entendermos o contexto, escolhermos uma visualização adequada, retirarmos a saturação, focarmos a atenção da nossa audiência onde a gente quer e pensar como um designer, né, aparar as arestas da visualização de dados que nós estamos fazendo, coisa importante é contar uma história, que aí a gente volta para o início da nossa conversa. O que a gente quer, em última instância, é ter uma narrativa que nos melhor explique a realidade. Aqui, através de uma validação empírica, né, de uma observação da realidade representada graficamente que nos traga conhecimento e informação. Então, toda vez que você for fazer uma visualização, pense em qual história você vai contar através da visualização propriamente dita e no texto que vai acompanhá-la, na apresentação, como nós estamos conversando aqui, foi o que eu tentei fazer em todos esses gráficos que vocês viram, contar a história que a visualização transmitia, e é muito importante, porque se a gente só tiver os dados sem uma interpretação deles, a gente não tem produção de conhecimento propriamente dita. Agora vocês vão ficar com a Olivia, que vai falar um pouco de como visualizações de dados podem nos enganar e como nós não sermos enganados por essas visualizações. E também ela vai contar sobre aquele médico sueco que eu comentei com vocês na apresentação do vídeo. Então, vocês ficam com ela. Ei, pessoal, eu sou a Olivia. Dando continuidade, então, ao que o Lucas estava falando, agora a gente já sabe quais são os princípios básicos de visualização de dados. E a grande questão é, por que a gente deveria se preocupar tanto assim com isso? Basicamente, porque os dados eles podem nos enganar. Mas, na real, não são bem os dados, mas sim a forma como eles são disponibilizados. Isso acontece porque a escolha de um certo tipo de gráfico ou de determinada demonstração visual pode influenciar, na real, influencia diretamente na forma como a gente compreende aquelas informações que estão sendo mostradas ali. Vamos analisar esse gráfico aqui, por exemplo.
No eixo X, a gente tem os meses do ano. No eixo Y, que é mais importante, a gente tem quantidades em bilhões de dólares, indo do 0 até o 24. E a gente percebe que os dados estão disponibilizados por meio de uma linha. Essa linha sai do ponto 20 e vai até o ponto 22, mais ou menos. Então, a gente percebe que, de acordo com essa visualização, não parece ser uma inclinação tão grande assim, uma variação tão grande. E atrás tem a imagem de uma pessoa. Quando a gente pega agora esse gráfico, que em tese tem os mesmos dados, tem a mesma linha e a mesma inclinação. Só que eles mudaram a forma de visualização do gráfico. Então, não tem mais aquela variação do 0 ao 24, mas sim do 18 ao 24. Percebe que a nossa impressão, a nossa conclusão a partir desse dado é que a gente não leva mais então tanta consideração assim como que o 20 é um número grande, porque a gente não tem mais aquela disparidade do 0 até o 20, mas sim apenas do 18 até o 20. Então, isso já dá uma mudada. Peguei aqui os dois gráficos para a gente conseguir ter essa boa comparação. E aí fica mais legal quando a gente pega o terceiro gráfico, que é esse aqui. Ele tem o mesmo eixo X, só que no eixo Y dele, ele sai do 20 e vai até o 22. Que no primeiro gráfico, quando a gente pega, parecia uma inclinação muito pequena. Agora aqui, parece uma inclinação muito drástica. Parece que houve uma variação muito considerável. E a grande questão aqui não tem necessariamente um gráfico melhor ou pior. Tem um gráfico que atende melhor às suas necessidades e aquilo que você quer contar. Pelo menos em tese funciona assim. Que nem o Lucas falou no início do vídeo, toda visualização de dados está sujeita a uma narrativa ou ao viés da pessoa que faz. Então sim, para poder atingir essa narrativa, é claro que tem um gráfico que vai ser melhor ou pior. Só que a gente precisa se atentar muito bem a quais tipos de conclusões esse gráfico quer nos levar a tomar e principalmente se essas conclusões elas estão alinhadas com a realidade. Um exemplo disso é esse gráfico aqui. Esse material foi disponibilizado durante a campanha eleitoral de 2022, durante as corridas presidenciais, e foi feito também pela própria equipe de marketing dessa candidata. Então a gente já sabe que ele vai ter um viés positivo em relação a ela, vai querer mostrar um bom desempenho que ela está tendo durante as pesquisas eleitorais. Então vamos analisar. Está escrito aqui, Simone não para de subir nas pesquisas. E junto disso a gente tem uma linha bem inclinada, com uma cor também em destaque, para trazer essa noção mesmo de que essa candidata está tendo um desempenho muito bom. Só que a gente sabe que chegar em 4% de intenção de votos não significa nenhum tipo de vitória nessa eleição. Então, como um todo, por mais que essa candidata esteja sim subindo nas pesquisas, isso não tem impacto tão grande. Só que a representação gráfica desses dados traz uma ideia de que sim, ela está tendo um desempenho muito positivo e que isso traz algum otimismo muito grande em relação a ela. Percebe, então, como que a forma como a gente cria um gráfico, ele influencia na forma como a gente enxerga as coisas, como a gente tira conclusões? Esse gráfico aqui também é bem interessante. O título dele é que a taxa de desemprego está maior do que as metas estabelecidas pelo presidente. E no subtítulo você consegue ler que o presidente, então, tinha falado que até 2011 essa taxa estaria abaixo de 8%, mas que nesse ano as taxas ainda estavam acima de 9%. Mas esse gráfico tem um grande problema, que é na forma como a gente visualiza essa informação. Isso acontece justamente aqui. Como esse gráfico ele tem uma certa decrescente da taxa de desemprego mais para o final, a gente fica com a impressão de que, na verdade, a taxa não está maior do que esperado. Ela está, sim, descendo e está tudo bem. Então, a gente precisa pensar em uma forma melhor de visualização para fazer com que a conclusão que a gente chegue a olhar para esse gráfico seja, ok, a taxa de desemprego está maior do que ela deveria estar. Uma tentativa disso, portanto, seria esse tipo aqui de ilustração. Percebe que a gente não mudou o gráfico em si, a gente não fez de um gráfico de linha virar um gráfico de pizza ou um gráfico de barras. A gente só adicionou elementos que facilitavam a compreensão da mensagem que queria ser passada. Dessa forma, então, fica muito claro que, ok, a taxa de desemprego está realmente muito mais alta do que o presidente tinha estabelecido. Percebe, então, que tem uma diferença na forma como a gente visualiza essa informação. Antes a gente via apenas a linha e a gente dava muita ênfase em relação a isso. Agora não, a gente consegue, por causa das cores, por causa dos elementos adicionados, ter uma visão mais parecida com a que a pessoa que pensou esse gráfico quis passar. Para mostrar, então, boas práticas de visualização de dados, a gente trouxe a obra Factfulness, do Hans Rosling. Uma breve introdução. Ele foi professor de saúde internacional no Instituto Karolinska, na Suécia, e, em 2005, junto com seu filho e sua nora, criou a Fundação Gapminder,
que tem como missão combater a ignorância e vieses a partir da divulgação de fatos e dados científicos. Mas, muita atenção, dados e fatos científicos de maneira compreensível. A ideia, então, é criar algum tipo de visualização que permita que a gente relacione todas essas variáveis que estão aqui. A ideia é conseguir traçar o perfil dos países de 1952 até 2007, levando em consideração os seus continentes, a expectativa de vida, o tamanho da população e o PIB per capita. Só que a gente tem um problema muito claro aqui. São muitos dados. Muitos dados. São exatamente 1.700 linhas. A compreensão, portanto, de todas essas informações em apenas um gráfico, ela tem que ser feita de maneira muito maestral, porque senão a gente não vai conseguir ter todas elas relacionadas. Eu estou usando aqui o Colab para poder mostrar esse programa para vocês, e ele me dá a opção de criar alguns gráficos. Eu vou clicar aqui para ver, para a gente avaliar juntos quais gráficos são eles e se eles são bons ou não. Bom, ele criou aqui esses gráficos aqui de linhas, esses gráficos aqui com essas distribuições e esses aqui de coluna. Ok. São gráficos isolados, então. É um gráfico basicamente para cada variável, né, que a gente coloca, levando em consideração, enfim, cada hora ele coloca um eixo X, cada hora coloca um eixo Y. Então é difícil você entender a correlação entre esses 4 gráficos aqui. Esse aqui de linha também. O que a equipe do Hans Rosling fez foi, a partir de um código, que não é aqui o nosso grande foco dessa aula, mas a partir de um código, conseguir gerar uma visualização de todas aquelas informações em um só lugar. E ele deu origem, portanto, vou rodar aqui o código certinho, a esse mapa gráfico. Enfim. Cada país está representado por uma bolinha. O tamanho dessa bolinha é referente ao tamanho da sua população. Cada cor referente ao continente. No eixo X, a gente tem a renda, no eixo, que é basicamente PIB per capita. No eixo Y, a gente tem a expectativa de vida. Vamos ver, então, a variação dele, de 1952 até 2007. Conseguem perceber que a ideia foi pegar uma grande base de dados com várias informações e simplificar de uma forma que fique compreensível para as pessoas. Então, se eu quiser saber a informação específica de cada um dos países, eu ainda consigo ter acesso a esses dados e eu ainda consigo passar meu mouse por cima e ler um pouquinho sobre cada um deles. Mas a visualização de todos esses dados, ela é clara, ela é precisa e ela é eficiente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários.